Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos de volta aqui ao Geografia Fluente. Hoje eu gostaria de falar um pouco com vocês sobre um dos muitos impactos, dos muitos desdobramentos da pandemia da Covid-19 que diz respeito às modificações que ela já tem causado na população, não só para o presente, mas também nas projeções para o futuro. Segundo a OMS, já morreram, em decorrência da Covid-19, cerca de 4,5 milhões de pessoas no mundo. No Brasil, esse número é de 579,5 mil pessoas, até a data de hoje, dia 2 de setembro de 2021. É claro que a pandemia atual está longe de ser a pandemia mais letal da história. Existiram outras pandemias muito mais letais, como a gripe espanhola, por exemplo, como a peste negra, no século XIV, e a gripe espanhola no começo do século XX. No entanto, essa pandemia já tem provocado mudanças, como eu disse há pouco. E antes de nós começarmos a tratar especificamente dessas mudanças, eu quero pedir uma gentileza a você que me acompanha aqui, que gosta dos vídeos, que curte o conteúdo. Não deixe de curtir já o vídeo, de compartilhar com seus amigos, seus familiares, aquelas pessoas que você pense que tem interesse por esse mesmo tipo de conteúdo, e também de comentar. Escreva aí nos comentários, boa tarde, oi, tudo bem, boa noite, como é que vai, Guilherme? Por quê? Porque isso ajuda os algoritmos do YouTube a entenderem que o conteúdo que eu estou produzindo é relevante, e aí então ele vai ser compartilhado com mais pessoas. Bom, para nós entendermos os impactos da pandemia da Covid-19 na demografia brasileira, em primeiro lugar nós temos que recorrer a um conceito muito importante para os estudos populacionais, para a demografia, para a geografia, que é o conceito de transição demográfica. E para entendermos o que é transição demográfica, nós temos que entender três outros conceitos que estão contidos nesse conceito de transição demográfica. O primeiro deles é o conceito de taxa de natalidade. Taxa de natalidade não é simplesmente o número de crianças nascidas, o número de pessoas que nasceram num determinado período. A taxa de natalidade são as crianças nascidas por 1.000 habitantes num determinado país, num determinado território. Então, para chegar até a taxa de natalidade, nós temos que pegar o número de crianças que nasceram, o número de bebês que nasceram num determinado ano, multiplicarmos por 1.000 e dividirmos pela população absoluta do país, ou seja, o número total de habitantes daquele país. Outro conceito básico, muito importante aqui, é o conceito de taxa de mortalidade. Então, taxa de mortalidade nada mais é do que número de óbitos por 1.000 habitantes num determinado território. No caso aqui, então, substituímos o número de crianças nascidas por número de óbitos vezes 1.000, dividido pelo número total de habitantes pela população absoluta. O terceiro e último conceito muito importante aqui é o conceito de crescimento vegetativo ou natural. Então, o que é o crescimento vegetativo ou natural? É a diferença entre taxa de natalidade e taxa de mortalidade. Toda vez que a natalidade for superior à mortalidade num determinado período, nós temos um acréscimo populacional, então nós temos um crescimento natural ou vegetativo da população. Toda vez que a mortalidade é superior à natalidade, nós temos um declínio populacional, nós temos uma redução da população, ou um crescimento natural negativo. E para finalizar, tem um outro conceito que eu já vou adiantar aqui, que é muito importante, que é o conceito de taxa de fecundidade. O que é taxa de fecundidade? Taxa de fecundidade é o número médio de filhos por mulher ao final do seu período reprodutivo, ou do seu período fértil, que para fins estatísticos convencionou-se que vai dos 15 até os 49 anos. Claro, tem mulheres que iniciam antes dessa idade, tem mulheres que terminam depois dessa idade também. Mas isso é o padrão para análise estatística. Então, a partir desses quatro conceitos, nós conseguimos entender o que é a transição demográfica. Então, a transição demográfica nada mais é que um conjunto de transformações qualitativas na estrutura da população, na composição da população. Quando eu digo composição, estou falando, sobretudo, na composição etária da população, divisão da população por grupos etários, por grupos de idade, e também mudanças quantitativas, ou seja, na quantidade de pessoas e no crescimento dessa população ao longo do tempo. Historicamente, o que os estudiosos da população, os demógrafos, observaram? Que as sociedades evoluem de um momento inicial, em que a taxa de natalidade é muito alta, e a taxa de mortalidade também é muito alta, isso porque essas sociedades são sociedades agrárias, são sociedades que têm a maior parte da população no campo, são sociedades em que a mulher não está inserida no mercado de trabalho, são sociedades em que as condições médico-hospitalares, o acesso à estrutura e aos serviços de saúde é muito precário, são sociedades em que não há, por exemplo, uma ampla cobertura de vacinação da população, são sociedades com elevada mortalidade infantil, aquela que acontece entre 0 e 1 ano
de vida. Então, são sociedades em que as condições higiênico-sanitárias são muito precárias. Tudo isso somado faz com que a taxa de natalidade seja muito elevada e a de mortalidade também. Como as duas são elevadas, o que acontece? O crescimento natural vegetativo é baixo. Essa era a situação do Brasil lá nos anos 30, nos anos 40. E aí, então, passa-se para um segundo momento, uma segunda fase da transição demográfica. Nessa segunda fase, ocorre uma queda acentuada da taxa de mortalidade. Então a taxa de mortalidade ela cai abruptamente, só que a taxa de natalidade continua elevada. Começam os avanços, por exemplo, no acesso à saúde, avanços na medicina, as melhorias higiênico-sanitárias. Você tem, por exemplo, saneamento básico sendo expandido pelo território. Também a vacinação em larga escala, reduzindo drasticamente a mortalidade. Só que há uma tendência à continuidade da natalidade. Isso porque a taxa de fecundidade continua elevada. Geralmente isso ocorre no início do fenômeno da urbanização, do processo de urbanização. Bom, essa diferença entre a taxa de mortalidade em queda e a taxa de natalidade que se mantém provoca um enorme crescimento vegetativo ou natural da população. Chegando até uma terceira fase. Nessa terceira fase, então, a natalidade que ainda está alta, ela decai para encontrar lá embaixo a mortalidade. O que provoca essa queda na taxa de natalidade de uma população? Bom, são vários os fatores, mas principalmente a urbanização, o avanço da urbanização, a passagem de pessoas do meio rural para o meio urbano, fazendo com que os hábitos e os costumes mudem muito. O estilo de vida é outro na cidade, muito diferente no campo. No campo, ter filhos era mais força de trabalho na lavoura, na agricultura. Na cidade, ter filhos é um custo. Então esse é um primeiro elemento importante. Segundo elemento importante também, a inserção da mulher no mercado de trabalho. Então mulheres inseridas no mercado de trabalho têm mais dificuldade para exercer a sua maternidade. Filhos acabam sendo muitas vezes um problema, uma dificuldade extra, pelo menos para boa parte das mulheres. Nós temos também como fator importante aí a disseminação da cultura do planejamento familiar. Então, ter menos filhos sendo visto como algo necessário, importante, sinônimo de uma racionalidade dentro do espaço familiar. Fora ainda os programas de controle de natalidade aplicados de forma mais rigorosa em alguns países, menos rigorosa em outros países. Então, no Brasil, isso começa a acontecer principalmente na segunda metade dos anos 60, início dos anos 70. E o que nós assistimos? A uma queda acentuada da taxa de fecundidade, do número médio de filhos por mulher. No caso brasileiro é muito interessante, porque as mulheres, em média, tinham 6,3 filhos em 1960, e já em 2010, no último censo realizado pelo IBGE, as mulheres brasileiras tinham 1,86 filhos. Então, menos do que a chamada taxa de reposição, que é 2,1 filhos por mulher. Então, na quarta e última fase da transição, o ponto de chegada é o que nós chamamos de uma inversão da pirâmide demográfica. Nós temos um envelhecimento da população pela redução da base, estreitamento da base e o alargamento do meio e do topo da pirâmide, com mais pessoas em idade adulta e idosa do que população jovem. Então, na última fase, ocorre o quê? Taxa de natalidade muito baixa, muito reduzida, junto com a taxa de fecundidade também muito reduzida, e a taxa de mortalidade também reduzida. Então, lento crescimento demográfico, ou crescimento estagnado, ou ainda crescimento nulo, como acontece em vários países do mundo, entre eles a Itália, a Alemanha. E é interessante mencionar esses países, porque, por exemplo, a Itália apresentou durante a pandemia a maior lacuna entre óbitos e nascimentos, a maior diferença entre óbitos e nascimentos, com óbitos muito acima dos nascimentos, desde a gripe espanhola lá de 1918. A Alemanha também apresentou crescimento zero, ou seja, estagnação demográfica pela primeira vez desde 2011, ou seja, nos últimos 10 anos, em função da pandemia. E no caso do Brasil também. É muito interessante porque em 2020, segundo dados do IBGE, o crescimento vegetativo ou natural do Brasil ele ficou em 415 mil pessoas a menos do que a previsão, em função da diferença entre mortalidade e natalidade, que foi muito grande. Em 2021, no primeiro semestre apenas de 2021, o ano corrente, o ano que nós estamos, o número de nascimentos ficou 237 mil pessoas abaixo da projeção do IBGE. E o de óbitos ficou 235 mil acima dessa projeção inicial. O crescimento natural ficou em 472 mil pessoas abaixo do previsto para esse período. Então a estimativa é de que até o final de 2001 nós teremos 1 milhão de pessoas a menos do que a previsão inicial do IBGE antes da pandemia.
Também nos 6 primeiros dias do mês de abril de 2021, pela primeira vez desde que começou a ser registrada a série histórica de evolução populacional no Brasil, a região sudeste ela teve uma taxa de mortalidade maior do que a taxa de natalidade, ou seja, morreu mais gente do que nasceu na região sudeste. E a mesma coisa aconteceu no Rio Grande do Sul. Nos 3 primeiros meses de 2021 também houve uma mortalidade maior do que a natalidade. Então há, em médio e longo prazo, uma tendência, já havia antes da pandemia, uma tendência ao declínio da população pela redução do crescimento vegetativo. Os pesquisadores do IBGE, eles estabeleceram o ano de 2047 como o momento em que a taxa de mortalidade ultrapassaria a natalidade. Nós teríamos mais óbitos do que nascimentos, e isso levando em consideração essa taxa de fecundidade reduzida. Então nós já teríamos isso sem a pandemia da Covid-19. Agora, o que a pandemia está provocando? Como a pandemia aumentou, elevou muito a taxa de mortalidade, ela está antecipando essa tendência. Né? E essa tendência ela é preocupante por quê? Porque até esse período nós ainda viveríamos o que os demógrafos chamam de um bônus demográfico. É um momento em que nós ainda temos mais gente em idade ativa, ou seja, entre 15 e 64 anos, gente apta para o trabalho, do que gente que depende de quem está trabalhando, como, por exemplo, crianças e jovens e também os mais idosos. Né? Então, os países do chamado capitalismo central, os países ricos, industrializados do norte, eles se aproveitaram muito desse bônus demográfico durante o século XX, principalmente a segunda metade do século XX, para crescerem economicamente, né? Se tornarem as potências que se tornaram. Estou falando dos Estados Unidos, estou falando dos países da Europa Ocidental, do Japão. E o Brasil também pretendia aproveitar desse bônus, né, antes que a população se tornasse predominantemente mais velha, né, ou idosa, para o seu crescimento. O problema é que de 2047 esse marco, né, está sendo antecipado. Não se sabe ainda em quantos anos, porque também a pandemia não acabou, mas segundo os pesquisadores, é muito provável que nós tenhamos um declínio iniciado antes desse ano de 2047, talvez 2045, 2040, 2035, 2030, ainda não temos como afirmar categoricamente.